O que é CDB? Certificado de Depósito Bancário. Não, eu não quero saber o nome do CDB. O que é um CDB? O CDB é um título de dívida emitido por um banco. Como assim um título emitido por um banco? Um título de dívida? É uma forma do banco captar dinheiro. Ele pega um dinheiro emprestado com você na promessa de pagar você em juros no futuro. Então ele pega um dinheiro emprestado, então quer dizer que aquele dinheiro que eu emprestei para ele vai voltar mais os juros. É quase isso. Porque quando você empresta, é exatamente isso. A pessoa te devolve aquilo que você emprestou e te dá mais um acréscimo em juro. Porém, esse empréstimo, esse CDB, você tem que tomar o devido cuidado. Porque se você não cumprir com uma data, se você resgatar esse empréstimo antes, pode ser que até mesmo aquele valor que você entregou, ele volte menor. Nossa, então quer dizer que eu posso emprestar para o banco e ainda receber menos do que aquilo que eu emprestei? Sim, se você não cumprir com o acordo. E o acordo ele está que você vai comprar aquele título e que só vai resgatar lá no final, ou seja, lá no vencimento. Se você fizer isso, você vai receber sim o seu dinheiro de volta e a rentabilidade corrigida todos os dias, de acordo com o indexador que você contratou. Porém, o banco ou qualquer outro investimento te dá a opção de resgatar diariamente, depois de uma semana, depois de um mês, porque existe também aqueles títulos que têm um tempo mínimo para que você fique com aquele investimento. Investidor, cuidado! Isso é uma armadilha. Ponha na sua cabeça que se você emprestar para alguém, como se você estivesse emprestando para um amigo, para um familiar, e esse amigo ou familiar falar para você, olha, eu só vou ter dinheiro para te devolver em tal data. Então não vai adiantar você cobrar antes. Mas o banco me dá a oportunidade de resgatar antes. Eu posso resgatar diariamente ou então posso resgatar depois de um tempo. Não faça isso. Por quê? Porque o seu contrato vai ser precificado diante do tempo e diante do valor que está sendo oferecido no momento. Isso é chamado de marcação a mercado. É lógico que se você comprar um CDB que é atrelado ao CDI, essa marcação ela é muito baixa, ela é muito pequena. Mas ainda assim, você vai pagar algumas taxas em que ele vai corroer todo aquele seu ganho, ou parte dele. Mas veja bem, se o seu título for atrelado a uma taxa fixa, pense bem nisso, toda vez que você vai comprar uma renda fixa e ela tem uma taxa fixa, essa taxa fixa quer dizer que quando você compra esse seu título, ele está com aquela taxa travada. Isso é bom para você, porque se subir ou descer, você vai receber aquela taxa. Porém, quando outras pessoas compram o mesmo título, a mesma validade, só que com taxas diferentes, porque a sua está travada, as taxas deles não. E essa taxa que está sendo ofertada no mercado hoje está melhor do que a sua, quer dizer que o seu título não está mais valorizado. E aí você está numa rentabilidade negativa. Então vamos voltar lá. É um empréstimo, mas não é um empréstimo, na qual você tem que cumprir a validade, o tempo de vencimento. E aí sim você recebe o seu dinheiro de volta com um acréscimo de juros, que vai te dizer se ele é atrelado no pré-fixado, IPCA ou se ele é CDI. Você só vai receber esse rendimento, essa rentabilidade, se você cumprir com o contrato até o final. Porque senão, ele é comparado com os outros contratos da mesma origem, os outros contratos com rentabilidades diferentes. E por que essa rentabilidade muda? Porque a taxa de juros do governo, a taxa Selic, muda. Porque a inflação muda. Isso torna aquele contrato mais arriscado ou menos arriscado. E por isso, por conta do risco, eles aumentam a taxa de rentabilidade para que isso se torne uma oportunidade para o investidor. Tá bom, então eu sou um investidor iniciante, eu sei que se eu for investir em renda fixa, esquece resgatar antes. Esquece. Isso é um benefício, mas ele não é tão benéfico assim.
Ele é um benefício porque, da mesma forma que o contrato ele pode ser precificado com prejuízo, ele também pode ser precificado no lucro. Aí sim, você pode usufruir dessa oportunidade que é resgatar o título antecipado. Porque se ele estiver sendo oferecido no lucro, por que é que você vai deixar mais tempo se aquele lucro que você já previu no final está sendo pago hoje? Você vai tirar o seu tempo, porque no investimento, além do dinheiro que você investe, o tempo é determinante para que o seu resultado seja melhor. Mais uma coisa que você tem que se atentar, sabendo que a renda fixa ela pode ter diferentes preços ao longo do tempo, de acordo com o aumento de taxa de juros do governo ou a inflação. Ponto. Só que os contratos que sofrem maior mudança no preço são os contratos que têm taxas pré-fixadas, ou seja, o próprio pré-fixado ou o IPCA+, porque esse mais ele é uma taxa pré-fixada. Quando você fala o IPCA, que é um indicador de inflação, ou seja, se a inflação sobe, você ganha mais, se a inflação cai, você ganha menos, mas você não deixa de ganhar. Porém, ela existe aquela taxa fixa, que é o mais. Essa taxa fixa, ela vai precificar o seu contrato. Ela vai precificar o seu título. Então, lembra só, toda taxa pré-fixada, ela sofre maior mudança de preço por conta dessa comparação com a taxa fixa. Eu quero que você perceba que até mesmo esse simples empréstimo para um banco, ele tem sua complexidade. Veja bem, existe também a euforia de mercado. Nós devemos comprar esses títulos pré-fixados e IPCA quando as taxas de juros têm uma expectativa de queda. Mas se eu comprar o IPCA, quer dizer que quanto mais a inflação subir, mais eu vou ganhar. Isso, quanto mais a inflação subir, mais você vai ganhar. E quanto mais você ganhar, maior vai ser o valor que você vai pagar de imposto de renda, porque o imposto de renda é cobrado sobre o seu lucro. Só que lembre-se que a alta da inflação vai te trazer um ganho por conta do seu investimento, só que ela te traz uma perda de valor. O dinheiro que você ganhou não vale mais como valia antes. Então todo aquele dinheiro que você ganhou, ele vale a mesma coisa que aquilo que você emprestou. Nada. Ou seja, o IPCA simplesmente é a recomposição da inflação, da perda do poder de compra. Mas aquela taxa fixa é o que te traz a rentabilidade acima da inflação. Porque se o IPCA ele recompõe a inflação e fica no 0 a 0, aquela taxa fixa é acima. Diferentemente do pré-fixado. Por maior que seja a taxa sendo paga no pré-fixado, no final de tudo, para você saber se você ganhou ou não, após ter pago as taxas, você vai descontar a inflação acumulada no tempo. E tudo é em porcentagem. Vamos dizer que você ganhou 10%, você comprou um pré-fixado lá 15%, como é o que está sendo precificado hoje. Você comprou um pré-fixado a 15% e você se manteve ganhando 15% ao longo desse tempo. No primeiro ano, 15%. No segundo ano, mais 15%. Então, 15 mais 15, 30%. Certo? E assim por diante. Só que, a cada ano, a inflação também acumulou 5%. Então, no primeiro ano, 5%. No segundo ano, mais 5%. No terceiro ano, mais 5%. Ou seja, 15%. Você recebeu ao todo do seu investimento 45%. Só que o acumulado da inflação nos 3 anos foi de 15%. Quanto você realmente ganhou? Na data em que está sendo gravada esse vídeo, que é março de 2025, vejam bem, quando foi janeiro, quando houve uma mudança do presidente do Banco Central, houve uma reunião. E aí eles estipularam uma taxa Selic de 13,25%. E aí começou uma euforia no mercado. O governo justificando por um lado, justificando por outro, mas existe a necessidade de se aumentar o juro. E a captação também do governo por conta dessa taxa e dos títulos. Mas aí todo mundo começou a dizer, essa é a oportunidade, nossa, está melhor do que nunca, isso e aquilo. O Banco Central ele aumentou a taxa de 13,25 e disse ainda que aumentaria mais.
Agora, se você compra um título com um indexador que tem um pré-fixado e você sabe que se os títulos que estiverem sendo oferecidos com taxas melhores que a sua, para fazer com que o seu título desvalorize, se o governo estipulou que a taxa seria de 13,25 e ainda iria subir para 14,25, se você comprar, você sabe que você vai estar perdendo. Porque tudo bem, você vai garantir aquela taxa. Mas quando chegar no mês que vem, o seu título ele vai ser comparado com os que estão sendo vendidos e aí você vai estar numa rentabilidade negativa. Então presta atenção. A renda fixa atrelada a indicadores financeiros, seja ele taxa Selic ou de inflação. Você deve comprar esses títulos quando existir uma expectativa de queda nas taxas de juros. Então, se a taxa está subindo e o Copom lá de 45 em 45 dias disse que ainda existe uma previsão para subir mais, você não vai comprar, você vai aguardar. Quanto mais estiver subindo, cruza os braços e espera. Você tem que ser paciente. Então subiu, vai subir de novo, subiu, vai subir de novo. Nossa, mas eu quero investir, eu estou com dinheiro lá e meu dinheiro está parado. Sim, você tem outros investimentos para fazer. Se não tiver, ainda assim, coloque numa taxa Selic, onde você possa resgatar a qualquer momento e a variação do mercado ela não é tão grande. Quando chegar naquela data onde você pretende comprar um pré-fixado, aí sim você tira da taxa Selic e você coloca num pré-fixado ou no IPCA+. Por quê? Porque agora existe a expectativa das taxas caírem. Pessoal, é muito simples. Você vai comprar um CDB, seja ele CDI, seja ele pré-fixado ou seja ele IPCA+, para cada momento na economia existe a situação correta, o momento correto para você se comprar esses títulos. É lógico que se você for comprar um CDI e ele não for de liquidez diária, pode ser que você está esperando a taxa subir, ela deu uma estabilizada e agora tem uma expectativa de queda. E você não consiga tirar lá o dinheiro do seu investimento no CDI. Você está travado, ou seja, o mercado mudou, existe uma nova oportunidade e você não pode fazer nada porque você está travado. Então, prestem bem atenção antes de você investir. É um empréstimo, eu vou receber o dinheiro antes. É fácil de aprender assim quando você diz que é um empréstimo, mas não é um empréstimo. Você compra um título de compromisso. Mas se eu entrar nesse assunto, eu vou contra todo o mercado. É um empréstimo. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. E até a próxima.